A eleição foi marcada por erro dos institutos de pesquisas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 48,43% dos votos válidos no último domingo, contra 43,20% do presidente Jair Bolsonaro. Com 99,99% das urnas apuradas, um dia antes do primeiro turno, Lula tinha 50% das intenções de voto válidos, enquanto Bolsonaro aparecia com 36%, segundo a pesquisa da Datafolha. No mesmo dia, a pesquisa da Globo IPEC mostrou o petista com 51% e o presidente com 37%. Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analisamos, nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos, então vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem, pode ser pior. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Isso para nós é apenas uma prorrogação. E vai ser importante, porque vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da República, sabe, para saber, sabe, se ele vai continuar contando mentiras ou se vai, pelo menos uma vez na vida, falar a verdade com o povo brasileiro. Eu acho que é uma chance que o povo brasileiro me dá. É uma segunda chance. Ah, Lula, aquele debate não valeu muito, porque aquele debate, sabe, tinha gente estranha. Vamos deixar o segundo turno para você poder debater só com ele, para a gente poder medir, fazer comparações do Brasil que ele construiu e do Brasil que nós construímos. A avaliação do QG bolsonarista é de que, mostrando projeções com o petista bem à frente de Bolsonaro, os institutos teriam atuado como parcialidade nos meses que antecederam a eleição e que influenciado o voto dos eleitores. De acordo com os aliados de Bolsonaro, a PGR deve mergulhar fundo das investigações para apurar criminalmente as intenções dos institutos. Aliados do mandatário do Palácio do Planalto disseram que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve abrir o que tem sido chamado de ampla investigação sobre o trabalho das empresas que medem as intenções de votos. Bom, agora para o segundo turno, agora uma opinião minha, eu que não... O Zezinho diz que eu tenho lado, que eu tenho tendência. Eu não tenho tendência a coisa nenhuma, eu faço o que tem que fazer. Eu analiso como eu entendo que é o correto. É claro que eu não sou perfeito e jamais vou ser o dono da verdade, de jeito nenhum. Mas eu observo o cenário. Hoje nós temos assim, um ex-presidente, que é o Lula, que nessa primeira eleição do primeiro turno, larga na frente com 6 milhões de votos. 6 milhões de votos. Para o segundo turno, tudo indica que com os prováveis apoios que ele vai ter, as pesquisas também indicarão vantagem de Luiz Inácio no segundo turno. Então, isso, é fato. Agora, o que vai acontecer, se Bolsonaro vai conseguir reverter, convencer, é outra história. Aí ele vai ter que usar de estratégia para isso. Sobre a questão dos debates, o senhor e a senhora podem registrar o que eu vou dizer aqui. Se o Lula perdeu o equilíbrio emocional como ele perdeu quando aquele padre funk falou dele, ele corre um sério risco.
Ele não pode perder o equilíbrio emocional quando encurralado, e o Bolsonaro deve fazer isso, até pelo estilo do Bolsonaro. Mas, enfim, é o que eu acho, né? E eu já estou aqui, o pessoal já está anotando aqui, ó, que se nos debates o Bolsonaro usar dessa estratégia de encurralar ele, de chamar ele de ladrão, seja lá o que for, entendeu? E ele perder o equilíbrio emocional, né, não souber responder ou contrapor isso, ele pode correr algum risco. Ramon Cujuí, boa noite. Seu comentário sobre o erro das pesquisas aí, enfim. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite, Zezinho. Boa noite a todos os telespectadores aqui que nos homenageiam, que nos prestigiam, né, com a sua audiência no News 5.1, que sem dúvida alguma é o programa de maior audiência da TV aberta em Rondônia nesse horário. Eu quero mandar aqui um abraço, Zezinho, para o seu Manuel. Eu estava ontem na fila de votação lá no Colégio Pedro Tavares Batalha. Ele falou, eu conheço você lá do programa da TV, lá da Rima. Eu digo, eu vou mandar um abraço para o senhor. Ele deu seu Manuel, lá do bairro Aponian, né, ali que estava votando ontem com a gente ali no Pedro Tavares Batalha. Um abraço a ele e a todos os telespectadores e telespectadoras que assistem o programa. Diga. E diga-se de passagem, um programa líder de audiência concorrendo com o filé mignon da Globo, que chama-se novela. Pois é, que nós estamos barrando a Juma, estamos com medo dela aparecer aí e morder a gente. Ô Cícero, com relação às pesquisas, a gente sempre disse que pesquisa demonstrava tendência. A gente precisa olhar duas coisas aí. Onde é que as pesquisas erraram no geral? Elas erraram na votação do Bolsonaro, e é preciso que elas façam uma revisão das suas metodologias para dizer isso. Você se lembra que na sexta-feira eu disse aqui para o Zezinho, ele falou que eu estava bancando de mãe de Ná, que seria no Photoshop. E efetivamente foi no Photoshop. Né? A diferença para Lula ganhar no primeiro turno é 1,57%, ou seja, é menos de 2%, é o detalhe. Como diz assim, foi pelo beiço de uma pulga. Né? A tendência da vitória de Lula no primeiro turno se consolidou, né? Foi bem pouquinha a diferença e a fatura deve ser liquidada no dia 30. Agora, sem dúvida alguma, assim, a não percepção, né, do volume de votos do presidente Bolsonaro é uma coisa que os institutos de pesquisa precisam rever. Isso sem dúvida nenhuma. Tipo, se de um lado eles acertaram o percentual, né, ali de votos, nas intenções de voto na pesquisa com aquilo que saiu da urna para Lula, de outro lado eles erraram feio nas intenções de votos que captaram ali para Bolsonaro. Pode ser erro de metodologia, enfim, eu não acredito que haja um conluio de estudo de pesquisa. E é bom registrar uma outra coisa. Nas eleições norte-americanas, entre Joe Biden e Donald Trump, agora 2 anos atrás, depois de 6 meses, né, os institutos fizeram uma análise de todas as pesquisas do cenário americano e descobriram ali na análise das pesquisas que nunca foi o maior erro de pesquisa nos últimos 40 anos. Ou seja, o erro de pesquisa de eleitoral não é um fenômeno no Brasil. Aí os institutos agora, né, que são empresas de mercado, precisam rever as suas metodologias, verificar aonde erraram, porque o Instituto de Pesquisa vive de credibilidade. E, de fato, a votação obtida por Bolsonaro colocou em xeque, né, a credibilidade dos institutos. No entanto, é bom que se diga que no topo ali, para Lula, eles não erraram. Então é preciso ver a metodologia que foi feita aí. No mais, estamos aguardando o dia 30 de outubro agora com muita ansiedade, muita alegria, muita esperança. Esses números, Ramon, me parece que mostram assim aquele 1/3 do Bolsonaro e mais as pessoas que apoiam, que concordaram ou que estão satisfeitas com a gestão dele, com o governo dele. É o tal do voto envergonhado. Eu conheço uma pessoa, né, que durante um bom tempo disse que ia votar no presidente Lula e ontem votou no presidente Bolsonaro e pediu para não dizer que tinha votado. Assim, um voto envergonhado. Eu acho que isso as pesquisas não captaram. Agora, o volume foi muito grande, Cícero. Não dá para dizer assim, olha, foi coisa pouca. Tem um erro de metodologia aí, ou talvez o voto envergonhado você não pegue, mas o volume foi muito grande. O Bolsonaro teve quantos por cento de voto? Foi 44, né? Eu não tenho esse número. Não, 43, quase 44. Isso, 43%. Foi 5% a diferença. Pois é, se você pega 43% para alguns institutos que estavam 31%, né, então assim, a diferença é muito grande. Então é preciso que veja a metodologia. Eu acho que o erro foi de metodologia, né, e verifique, mas no mais o resultado da urna ali mostrou, no que diz respeito ao percentual de intenções de Lula, perfeito.